A paz do Senhor, amados irmãos, que bênção poder estar aqui mais uma vez com vocês para nós falarmos a respeito das lições bíblicas. Eu sou seu irmão em Cristo, Enomir Santos, e este é o seu canal EBD Views Teologia Visual, quando vocês já sabem que a nossa proposta é um ensino mais voltado para o visual, porque de fato a gente acredita, nós utilizamos isso inclusive na igreja, né? Que o visual ajuda para nós entendermos, o aluno entender melhor aquilo que é ensinado, tá bom? Meus irmãos, nós já chegamos na lição de número 4, a lição de número 4, que você pode ver aí pela capa, né? O reino, a lição fala sobre, a lição toda, o trimestre fala sobre o corpo de Cristo, e a lição de número 4 está falando sobre a igreja e o reino de Deus, tá bom? Você também pode acompanhar pelo nosso gráfico esboço, que já é bem conhecido dos irmãos. Temos a alegria de dizer, tá, irmãos, que nós praticamente inauguramos esse tipo de trabalho na internet. Eu fico feliz de ver outros irmãos também fazendo, né, dando essas dicas nos seus canais. Que bênção! O importante é o reino de Deus ser divulgado. Mas acreditamos que de fato ajuda, não é? Nas minhas aulas eu utilizo o gráfico esboço, e como nós já temos estudado a lição, então nós só nos baseamos pelo gráfico esboço, e aí o resto Deus vai nos ajudando. Queridos, você pode acompanhar aí pelo gráfico esboço o tema da lição, tá? São esses elementos que estão aí presentes. O tema da lição, que é a igreja e o reino de Deus. Você tem aí o textuário, que diz: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Olha só, nós temos aí pelo menos 4 elementos nesse texto que por si só já teria ou seria o tema de uma mensagem, né? Dividida em praticamente 4 pontos. Por exemplo, nós temos um tempo, um período. Que período é esse? É o período da graça, é o período da igreja, a dispensação do Espírito Santo, que todos nós já sabemos. Então temos um tempo, o tempo está cumprido. Nós temos também um reino, que não é um reino humano, é o reino de Deus, é o reino dos céus, tá? É o reino do Messias, que está próximo, que já veio, mas ainda vai se configurar no futuro, tá bom? Terceiro ponto, nós temos uma atitude a ser tomada por todos nós: arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho, que é o quarto ponto. Nós temos uma atitude e nós temos um ato de fé, que é exatamente o crer no Evangelho de Jesus, na doutrina de Cristo, no ensinamento de Cristo, tá bom? Isso está em Marcos, capítulo 1, versículo 15. Então nós temos aí 4 pontos importantes nesse texto que você pode pregar sobre ele, que é muito importante também. Verdade prática diz: pregar a mensagem do reino de Deus é uma importante missão para a igreja, tá? E também nós temos essas 3 divisões do gráfico esboço, né? A natureza do reino de Deus, a igreja e as dimensões do reino de Deus, a igreja no contexto do reino de Deus. Em cada um desses pontos nós temos os subpontos, né? O primeiro, o reino de Deus é universal, a soberania divina nos acontecimentos do mundo. O reino de Deus, a nação de Israel e a igreja, também é muito importante, tá? A igreja e as dimensões do reino de Deus. O reino de Deus como realidade presente, onde está o reino de Deus como realidade futura. E terceiro ponto, os subpontos deles falam a distinção entre a igreja e o reino de Deus, a igreja expressa o reino de Deus, a igreja e a mensagem do reino de Deus. Amém, meus queridos? Então vamos lá para nós darmos continuidade aqui a este assunto que é tão importante, tá? Como sempre dizemos aos irmãos, vocês sabem disso, né? Existe aqui as palavras-chave. As palavras-chave da lição é
o que toma, não é, a tônica da lição. Tá? Então a palavra-chave aqui é reino, né, lá do grego basileia, né, está falando do reino de Deus, da manifestação do reino de Deus, da cultura do reino de Deus, porque Deus criou o mundo, mas o mundo se corrompeu, e aí outros reinos foram então surgindo. Por falar nisto, eu quero mostrar para vocês este gráfico que nós já mostramos, tá bom? Já publicamos nos nossos grupos, nas nossas redes sociais. Este gráfico que tem esse título, Os Reinos da Bíblia, né? Que é isso que nós estamos falando aqui. Então, primeiramente, o reino de Deus, que nós vamos estudar na lição, que é espiritual e invisível, tá? Ele não tem aparência exterior, mas ele tem uma atuação universal. A lição também trata sobre isso. Então, os representantes desse reino são todos os salvos que pertencem à Igreja de Cristo, mas nós vamos detalhar melhor isso, tá? Nós temos também o reino das trevas, que é também um tipo de reino, tá? É um reino espiritual, onde é a atuação dele, regiões celestiais, não é? Ainda por tempo determinado, o representante desses reinos é o diabo e todos os seus demônios, tá bom? Mas nós temos também o reino teocrático e humano, que é visível, mas também ele é espiritual. Quando a gente está falando de reino teocrático e humano, nós estamos falando do reino que Deus implantou através da nação de Israel, tá bom? Então, ele é visível, porque existe uma nação, e ele é espiritual, porque a nação ela era governada pelo Senhor, tá bom? O representante desse reino, desde lá do início, foi Adão, mas depois você vai ver que isso se configura na própria nação de Israel. A atuação é desde o início da criação da terra. E aí nós temos também os reinos humanos, né? Que surgiram sem inspiração divina, mas sim por inspiração desse reino das trevas, porque esse reino das trevas ele influencia os outros reinos, tá bom? Então a Torre de Babel, os impérios, as monarquias, principalmente aquelas monarquias malignas, né? Os reis de Israel, Acabe, todos aqueles reis lá que tiveram influência maligna mesmo, tá? As democracias também que foram infectadas pelo reino das trevas, as repúblicas, as ditaduras. Então, são todos os reinos humanos que atuam em todas as nações, em todas as esferas da Terra. Tá? Nós temos também o reino teocrático e messiânico, que é o reino de Cristo. O reino teocrático seria aquele reino em que Deus, desde o início, queria estar atuando na nação de Israel. Aí vem os sacerdotes, os representantes de Deus, podemos dizer assim, né? Os representantes do Senhor aqui na terra. Os sacerdotes, no sentido de levar a adoração a Deus, os profetas, no sentido de trazer a revelação de Deus para o povo, tá bom? O reino monárquico, né, que é o reino onde ele é bem político, tá? A atuação, nação de Israel, no Antigo Testamento, tá bom? Mas o reino messiânico, você tem aí a figura de Jesus Cristo como rei, como Messias, tá bom? E a igreja, porque Cristo age por meio da igreja, tá bom? A atuação vai ser até os confins da terra, tá bom? Então esse reino, ele ainda vai se configurar, que é o próximo, o reino milenial. O reino milenial já é a concretização deste reino, que nós vamos estudar também sobre isso, né? Jesus fala, o reino de Deus já está entre vós, mas é claro que ele vai se manifestar de maneira mais contundente
no futuro, exatamente no reino milenial. Porque, por exemplo, hoje a gente não vê a não ser o reino de Deus no sentido espiritual, convertendo as pessoas, mudando as pessoas, agindo na vida das pessoas. O reino de Deus hoje, irmãos, ele tem uma configuração estritamente pessoal, humana. Porque, como sempre temos falado, Jesus veio ao mundo para resolver primeiramente o problema do homem, que é isso que os nossos irmãos judeus, e eu estou sendo repetitivo, mas é para ser enfático, os nossos irmãos judeus não entenderam, porque queriam um Messias guerreiro, um Messias lutador, um Messias libertador político. Não é este o reino de Cristo. Ele mesmo diz, meu reino não é deste mundo. Ou seja, desta configuração política, o meu reino é espiritual. O meu reino está dentro de vocês, que foi ou entre vocês, né? Dentro daqueles que recebem e entre aqueles que não aceitam, mas o reino está dentro dele. Como os fariseus. Para os fariseus, Jesus dizia, o reino está entre vocês, entre nós. Mas para os discípulos, o reino está em vocês, dentro de vocês. Tá bom? E por fim, nós vamos ter o reino eterno, que é exatamente no eterno e perfeito estado, tá bom? O milênio já é essa preparação para o reino eterno, aonde haverá um rei eterno, uma vida eterna, um estado eterno, uma perfeição eterna, meus irmãos. Isso é maravilhoso, tá, professor? Então, esse gráfico aí você pode falar sobre ele de maneira assim, bem rápida, para a gente entender melhor sobre este assunto, tá bom? Já falamos aqui que a natureza do reino de Deus é universal, porque ele é rei de toda a terra, tá bom? Uma coisa que eu quero dizer aqui para os irmãos, que eu acho que é muito importante, meus irmãos, quando está falando dessa universalidade do reino de Deus, está falando também da soberania de Deus. Soberania significa que Deus é poderoso acima de todos os reinos. Nós mostramos vários reinos aqui. Deus é soberano, é poderoso acima de todas as divindades. E aí, quando eu estava lendo essa revista, me veio um pensamento. Eu gosto sempre de colocar os meus pensamentos nas revistas, né? Que é exatamente para a gente poder transmitir isso. Então, escrevemos assim: o Deus que cremos reivindica para si a criação de tudo. Tá bom? Isto é soberania. Explicando melhor. Professor, pesquise aí, vocês devem saber, mas eu acho que é importante também nós citarmos a respeito disso. A maioria das religiões existe algo que os teólogos chamam, os estudiosos chamam de cosmogonia, ou seja, aquela religião explica a criação do mundo, a criação de tudo, tá bom? Todas elas explicam, todas elas reivindicam para si a criação do mundo, tá bom? E existe até mesmo, né, essa ideia do evolucionismo, que não acredita em metafísica, em nada voltado para a religiosidade, mas diz que tudo surgiu do acaso, tá bom? Mas a verdade é que tudo teve um início, tudo teve um início. E o Deus que nós cremos é este Deus que reivindica para si a criação de tudo. Podemos provar isso? Agora nós temos os textos bíblicos que atestam para Deus. Tudo foi feito por Ele, para Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. No princípio criou Deus os céus e a terra. É isso que nós temos. Existe uma prova concreta? Ainda não. Ainda não. Por isso dizemos aqui que Deus vai reivindicar para si esta criação. Não que ele precise fazer isso, mas que um dia, preste atenção que isso é importante, um dia, todo joelho, toda língua, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Cristo é o Senhor.
Isto é soberania. Agora nós avisamos, nós alertamos, nós pregamos para as pessoas que Deus é o Criador de tudo, que Deus é soberano e por isto Ele pode sim reivindicar isto e por isso Ele pode sim exigir do homem obediência, tá bom? Não só obediência, mas também respeito, honra, porque Deus, ele deve ser honrado pelos seus feitos, pelo que ele fez, mas hoje os homens não acreditam. Bem, haverá um dia em que essa manifestação do Deus Todo-Poderoso, esta teofania do Deus Todo-Poderoso irá se manifestar. E aí todos vão ver. Por isso que nós dizemos aqui que Deus reivindica para si. Por enquanto ele não está preocupado com isto, não é? Os homens zombam de Deus, os homens falam o que querem de Deus e parece que Deus está em silêncio. Mas haverá um dia em que o Senhor vai se manifestar sobre toda a terra. Isso é muito importante. Meus irmãos, ainda sobre a soberania divina, tem uma coisa aqui importante que eu queria dizer para os irmãos, e eu até tinha preparado, ou melhor dizendo, eu achei um gráfico que fala sobre isso, mas eu não vou mostrar sobre ele, apenas falar desses dois fenômenos que é importante. Por exemplo, quando ele diz a soberania divina, os acontecimentos do mundo, nós dizemos aqui que Deus é soberano porque ele criou todas as coisas e ele tem este poder. Tá bom? Mas isso é o teísmo, né? A crença em Deus. Nós acreditamos assim, Deus criou, Deus ordenou, Deus comanda, Deus dirige todas as coisas, o universo todo. Tá? Mas há uma ideia, que é mais ou menos isso que o nosso comentarista fala aqui, a ideia do deísmo, com D, né? Não é teísmo. O deísmo, ele diz o seguinte, que Deus, até tem aqui uma ilustração que eu fiz a montagem para mostrar para vocês. Olha essa ilustração. O que é que essa ilustração mostra? Mostra os seres humanos, a criação, né, o universo ali. Mostra uma mão, né, a mão, uma representação apenas de Deus, tá? E um relógio. Qual é a ideia deísta, meus irmãos? A ideia deísta, lembrando que esse relógio é um relógio antigo, né? É um relógio de corda, para ficar melhor no exemplo, na analogia que eu quero falar aqui. Alguns dizem que o deísmo acredita em um Deus que é como um relojoeiro, tá bom? Ele criou o relógio, deu corda no relógio e deixou o relógio trabalhando a sua própria sorte. Tá? O que é que isso quer dizer? Que Deus, segundo a ideia deísta, tá bom? Que Deus criou tudo, que Deus criou o mundo, mas ele deixou o mundo à sua própria sorte. Deus, nesse sentido, abandonou o mundo, é o que o nosso comentarista fala aqui. Embora o mundo siga o seu curso, Deus não perdeu nem deixou de exercer domínio sobre ele, nem tampouco o universo criado. Um Deus que não tivesse o controle de tudo não seria Deus. Os deístas acreditam desta forma. Interessante, meus irmãos, que essa ideia deísta ela vai gerando outros tipos de conceitos filosóficos e até teológicos, porém mais voltado para essas neoteologias, tá bom? As teologias liberais. Existe um pastor que foi muito conhecido, foi articulista de uma grande revista evangélica, ele foi intérprete de um grande pregador americano que sempre vinha ao Brasil, quem interpretava era ele, esse pastor, inclusive ele era também da Assembleia de Deus. E esse pastor hoje começou a acreditar na chamada teologia do processo, que é um desmembramento dessa teologia deísta. O que é a teologia do processo, meus irmãos? É aquela teologia
que diz que Deus não é soberano, o contrário do que nós estamos aprendendo aqui. Por isso que essa lição ela é apologética, tá bom? Se nós acreditamos no reino de Deus, então temos que acreditar num Deus que é soberano. Mas este pastor, ele diz, por exemplo, ele dá um exemplo de que aquelas tsunami que todos vocês se lembram, de 2004 na Ásia, que matou mais de 5.000 pessoas, tá bom? Todos se lembram daquelas cenas, daquelas tsunamis invadindo as cidades, o litoral e matando muita gente. Esse pastor diz que Deus não sabia, porque a teologia do processo tira o poder de Deus. A teologia do processo tira a soberania de Deus. Então, nesse sentido, Deus não sabe o que vai acontecer no futuro. Por isso que ele não pôde prever as tsunamis de 2004. Você está entendendo como é que é isso? Então, ele não tinha controle. É o que o nosso comentarista está dizendo aqui. Um Deus que não tem controle sobre a natureza, ele não é Deus. Mas aí existe a pergunta, por que Deus permite isso? Será que é por causa do próprio pecado do homem? Pela própria maldade do homem? Eu escutei relatos de um daqueles países ali, que eles chegaram a matar um missionário, degolar a cabeça e brincar com a cabeça dele, usando como se fosse uma bola. Então, irmãos, a maldade do homem faz com que Deus permita esse mal que está acontecendo. Por isso que o que Deus quer, o que Cristo quer, é trabalhar o nosso interior. Enquanto o homem não for mudado por dentro, a natureza também não vai ser mudada. Isso está muito claro em Romanos 8. Os 3 gemidos, já falamos sobre isso aqui. A natureza geme por causa do homem, pelo seu próprio pecado. Você lembra? Deus diz, a natureza, a terra é maldita, Adão, por tua causa. E é assim até hoje. Nós estamos vendo aí o alerta dos cientistas falando sobre que nós estamos usando todos os recursos naturais do planeta e vai chegar um momento que vai chegar a exaustão. E aí, o que é que vai restar? Colapso. Mas, irmãos, nós acreditamos ainda assim em um Deus soberano, poderoso, que está sobre o domínio de tudo. Tá bom? Então, é importante nós entendermos também sobre isso. Queridos, eu quero, para ilustrar esse terceiro subponto aqui, meus irmãos, esse gráfico que eu quero mostrar para vocês, nós criamos ele. E, professor, se você pegar esse gráfico e pegar a explicação que nós vamos dar aqui, ele vai ser muito bom para você entender a soberania de Deus e esta relação da soberania de Deus, ou esta inter-relação em relação ao reino de Deus. Tá bom? Esse gráfico ele é baseado, inclusive, em um matemático, né, que criou essa ideia, o diagrama de Venn, que chama. O que é que ele procura mostrar, irmãos? Aquele ponto da intersecção, não é? Aquele ponto que é comum ou aquele ponto que é o mais importante entre 3 conjuntos. Então, vamos colocar aqui, nós temos 3 conjuntos. Esses 3 conjuntos, nós já falamos antes, que é como Deus age são os grupos da profecia, tá bom? Como Deus age. Então, Deus age em Israel, Deus age na igreja e Deus age também no povo gentil, tá? Em Israel, Deus escolhe para reinar sobre ele por meio dele através de um governo soberano, ou seja, Deus seria, de fato, o rei da nação de Israel, ainda que tivesse um governante representativo, mas este governante, ele seria subordinado a Deus, tá? Então, este governo, ele seria soberano e teocrático. Eu digo seria porque até hoje ainda não é assim. Tanto é que eles não reconheceram Jesus e continuam tendo essa mesma atitude. Tá?
Por isso que colocamos aqui, ó, mas nem todos fazem parte do reino de Deus. Por quê? Porque não aceitaram o governo de Deus. Tá bom? Ainda assim, há aqueles que aceitam. Por isso que temos essa partezinha que é um pouco mais escura, esse verdezinho um pouquinho mais escuro, onde diz Israel, que representa o reino de Deus. Ou seja, apesar de ter um povo que é rude, que é incrédulo, que não aceita, tá bom? O que Deus fez por ele, inclusive enviando o seu filho para morrer por todos eles não aceitam, tem Jesus como impostor e tudo mais, mas há um remanescente, há um povo que aceita, de Israel, e este povo é o que vai entrar para esse ponto da intersecção como reino de Deus. Porque o povo que é incrédulo, porque o povo que não a aceita, que não adora, que não respeita a palavra de Deus, o plano de Deus, esse povo aí, ele está fora. Ele está fora, tá? Do mesmo jeito a igreja, meus irmãos. Do mesmo jeito a igreja. Ela foi criada por Jesus para manifestar o seu reino, o reino de Deus na terra, através do evangelho. A incumbência da igreja foi a pregação do evangelho. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Temos frisado e vamos frisar sempre que a incumbência da igreja não é política. E mesmo que você diga, nós temos deveres cívicos e eu creio nisso, também sou eleitor, voto, claro, em partidos, em ideologias que estão alinhadas com a palavra de Deus, mas isso não é o foco. O foco da igreja é a pregação do evangelho. Isso tem que ficar bem claro, meus irmãos. Se a igreja perder esse foco, Satanás sai ganhando. Porque ela deixa de evangelizar, ela está representando errado o reino de Deus e as pessoas vão se afastar, que foi o que aconteceu nesses anos em que a igreja deu um testemunho errado a respeito do reino de Deus, né? E muitas coisas aconteceram. Vamos lá, olha aqui. Porém, a gente tem que ser sincero que nem toda a igreja faz parte do reino de Deus. Por que não? Porque nós estamos falando da igreja institucionalizada, corrompida, daquela que de fato é o joio. Lembra que nós mostramos aqui um gráfico que trata sobre isso? As duas igrejas, uma que é a noiva, outra que é a prostituta, né, adúltera. Uma que é trigo, a outra que é joio. Pois é. Porém, esta igreja que representa o reino de Deus, ela entra também nessa intersecção. Porque o reino de Deus abrange a tudo isso. Veja, o reino de Deus abrange Israel, o Israel que representa o reino de Deus abrange a igreja que representa a igreja de Deus. Do mesmo jeito, os gentios, que são todas as nações sobre as quais Deus reina soberanamente. Deus reina sobre todas essas nações, Deus tem o domínio, o controle sobre todas essas nações, mas nem todas essas nações honram a Deus, aceitam a Deus, recebem a Deus, porém os que recebem, aí eles são chamados filhos de Deus, conforme diz a Escritura, tá? Então, os gentios que representam o reino de Deus também fazem parte da igreja, fazem parte deste reino de Deus. Meus irmãos, esse gráfico ele é muito importante, eu espero que você tenha entendido e explique sobre ele, inclusive nesse ponto que fala sobre Israel, nós citamos a citação do próprio pastor José Gonçalves, tá bom? Deus escolheu Israel para reinar sobre ele por meio dele em um governo soberano e teocrático. Vamos lá, a igreja e as suas dimensões do reino de Deus, tá bom? Queridos, as dimensões do reino de Deus. É muito importante também, eu quero também, dentro desse ponto aqui, mostrar outro gráfico que é importantíssimo. Professor, esse gráfico eu já falei sobre ele antes, mas alguns desses gráficos nós precisamos fazer umas adaptações, né, para a lição atual. Que você sabe, nossas lições, o currículo delas, elas são um pouco repetitivas, isso é uma realidade.
Mas eu sempre digo que não tem um problema em relação a isso, porque nós vamos aprendendo mais ainda, né? Se fala sobre a igreja em, sei lá, 2, 3 vezes ao ano, nós vamos aprender mais coisas sobre a igreja. É isso que eu quero dizer para que a gente até mesmo consiga vencer essa questão. Eu tenho colocado aí alguns textos falando sobre isso. Tem matérias que nunca mais foram colocadas, né, no currículo, a própria heresiologia, apologética, a própria escatologia e tantas outras, questão de ética, questões morais do nosso tempo, cosmovisão, tudo isso aí é importante. Mas vamos lá, esse gráfico aqui nós já falamos, já mostramos sobre ele em outras ocasiões, só que aqui ele está adaptado para esta lição. Meus irmãos, aqui na nossa lição está falando sobre o quê? A igreja e as dimensões do reino de Deus. Uma coisa que nós precisamos entender sobre o reino de Deus são esses 4 pontos. Então, para existir um reino de Deus, é preciso que exista um rei. Tá bom? Esse rei é Jesus Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Salvador, vencedor, Rei de justiça e paz. Ele é o nosso rei, é ele que reina espiritualmente em nossa vida, é ele que vive em nós. Então, o reino de Deus tem um rei que é Cristo. Tá? Mas também todo reino, vamos fazer uma leitura anti-horária, né? Mas também nessa parte laranjada, um reino, ele tem uma lei. Aqui no Brasil nós temos uma lei que é a Constituição Brasileira, que foi aprovada, né, pelos parlamentares. Assim também o reino de Deus tem uma lei. E apesar dessa lei ter vindo lá da religião judaica, do judaísmo, né, dos 10 mandamentos, Jesus não aboliu, mas ele condensou, ele resumiu toda a lei em apenas 2 mandamentos, e esses 2 mandamentos são, sim, essenciais para cobrir todos os 613 preceitos da lei mosaica. Como foi que ele resumiu isso? Primeiro, amar a Deus, porque aqui toda a lei, meus irmãos, ela se resume em uma coisa, amor. Agora, preste atenção, professor, que coisa interessante. Resume-se no amor e em 2 direções. Direção vertical, direção horizontal. Direção vertical de Deus para nós. Do coração de Deus para o meu coração. E do meu coração para o coração de Deus. Por quê? Porque este amor, este amar a Deus, ele é recíproco. Eu amo a Deus porque ele me amou primeiro. Ele me amou e este amor dele que vem de lá para cá encheu o meu coração e o meu coração, o que foi que fez? Transbordou. Por isso que o amor ao próximo é esta dimensão horizontal. Jesus resumiu tudo. Ama a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e ama ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, faça o mesmo ao próximo. Aquele bem que você quer que ele faça a você, faça a ele também. Né? Mas também, claro que nós estamos resumindo tudo isso, porque é o mandamento principal. Este mandamento do amor é o mandamento principal. Porém, você vai olhar lá todos os desdobramentos desse mandamento. Por exemplo, quando você lê capítulo 5 de Mateus, você vai saber sobre as bem-aventuranças, que são as leis do reino de Deus. Quando você aprende sobre as leis do reino de Deus, você entende que o evangelho não é essa coisa como muitas pessoas falam, essa permissividade de você fazer o que você quiser, mostrando uma graça barata. Não, ali está mostrando o evangelho verdadeiro, como a gente deve viver. Tá bom? Essas são as leis. Então, o reino de Deus tem uma lei.
Esta lei é o Evangelho de Cristo resumido no amor de Deus nas duas direções verticais e horizontais. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Mas também, nessa parte vermelhinha aí, o reino de Deus, porque toda lei, né? Olha, o reino de Deus tem que ter um rei, o reino de Deus tem que ter uma lei, e é claro, o reino de Deus tem que ter um povo, os súditos, né? Que é um povo zeloso, um povo de boas obras. Foi isso que Cristo veio fazer conosco. Cristo veio formar a igreja. A igreja é formada de todas as pessoas, de toda raça, tribo, língua e nação. Então, nesse caso, está mostrando a expansão do reino de Deus, do evangelho de Cristo, não restrito a um povo apenas, mas este povo foi usado para, através dele, vir o Messias, o desejado das outras nações. Então, o povo, tá bom? O reino de Deus é formado por um povo, só que este povo, ele mostra duas coisas importantes, não é? Mostra duas coisas importantes. Unidade, diversidade. Unidade porque é um corpo, diversidade porque são pessoas de toda a raça, tribo, língua e nação. Isso é maravilhoso. Cristo unindo todas as pessoas. E no futuro não vai haver essas separações, porque todos vão ter um só Senhor, uma só fé, sabe? A palavra de Deus fala sobre isso. Para nós concluirmos esse ponto aqui, também o reino de Deus, precisa ter, meus irmãos, o governo. O governo, que é exatamente essa expressão do reino de Deus. Ou seja, é a representação, aqui está o que o comentarista está dizendo, exatamente, a representação presente do reino de Deus. E aí, isso é resumido nesses dois pontos, tá bom? A teologia trata a respeito disso, inclusive tem um teólogo que vocês conhecem, que é muito conhecido, e ele é querido, muito querido de muitos, né, estudiosos, já partiu para a eternidade, John Stott. John Stott fala sobre esses dois fenômenos da teologia para explicar isto, que é uma tensão. Por que tensão, meus irmãos? Porque cria quase uma antítese, tá bom? Por exemplo, o reino de Deus já está entre nós. Ele está agora entre nós. Quando Jesus estava ali naquele momento com os discípulos, ele estava dizendo: o reino de Deus já está agora, nesse momento, entre vocês. E eu imagino que a tensão está exatamente aí. Essa contradição aparente está aí. Porque foi isso que os discípulos não entendiam na época e que os judeus até hoje não entendem. Como ele está entre nós se ainda estamos sob julgo romano? Porque Cristo não veio libertar o homem do julgo político. Ele veio libertar o homem do jugo opressor do pecado, que é o pior de todos. Então, quando ele disse o reino de Deus já está entre vocês, é exatamente pela pregação do Evangelho de Cristo que transforma o homem de dentro para fora, meus irmãos. É por isso que a nossa responsabilidade enquanto cristãos ela é imensa, porque nós precisamos sim demonstrar o reino de Deus através das nossas ações, as quais mostram a nossa transformação. Quem matava não mata mais, quem roubava não roube mais, quem se prostituía não se prostitua mais, quem era corrupto não pratique mais corrupção, e tantas outras coisas dentro dessas questões. Quando você lê, por exemplo, as obras da carne, o fruto do Espírito, você vê ali o velho homem, através das obras da carne, que estão agindo no homem, prostituição, feitiçaria, glutonaria, porfia, intriga, todas essas coisas
Mas o fruto do Espírito que faz parte do reino de Deus é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Todas essas coisas é o reino de Deus que Cristo disse que já estaria entre nós. Agora, como diz aqui o nosso comentarista, existe uma representação futura do reino de Deus, que é o ainda não. Por exemplo, vocês entenderam o que nós falamos sobre o já. O reino de Deus já está entre nós, desde aquela época de Cristo. Mas não está na sua configuração política. Porque este reino, ele vai estar, sim, na sua configuração política. O que é que isso representa, meus irmãos? Representa que um dia, este rei que nós mostramos aí nesse gráfico, ele vai exercer um governo mundial, aonde todos conhecerão. Tem vários textos, até no Antigo Testamento, que fala sobre isso. Como as águas cobrem o mar, o conhecimento da minha glória há de encher toda a terra. Então todos saberão quem é o Senhor. Inclusive há um texto que diz que ninguém mais, eu sempre digo, né, nos estudos que nós ministramos, que haverá um dia que a escola dominical não terá mais necessidade. Porque a Bíblia diz assim: ninguém mais precisará aprender sobre o Senhor, porque todos saberão quem é o Senhor. Quando é que isso vai acontecer? No futuro. Na manifestação do reino visível de Deus na terra. Que podemos dizer sim que é com o milênio, começando com o milênio e entrando para o eterno e perfeito estado. Então Deus vai governar toda a terra, meus irmãos. É quando eu disse para vocês que essa reivindicação de Deus é a demonstração, tá bom? De Deus para todos, que Ele de fato é Senhor, é dono de tudo, tá bom? Então, eu coloquei aqui, Jesus era essa emanação do reino de Deus, é essa demonstração do reino de Deus, é a demonstração do Deus invisível. Por isso que a Bíblia diz que ele é a imagem do Deus invisível, ele é a projeção do Deus invisível nesta terra, enquanto estava aqui, e depois configurado agora através da igreja. Por isso que nós entramos aqui nesse último ponto, o terceiro ponto que diz a igreja no contexto do reino de Deus. Tá? Nós já mostramos aqui, meus irmãos, que o reino de Deus ele é abrangente. Você lembra do primeiro gráfico que nós mostramos, o diagrama de Venn, que está mostrando ali que o reino de Deus ele abrange a tudo. Então, isso não quer dizer que a igreja é o reino de Deus. O terceiro ponto fala sobre isso. Mas a igreja, o segundo subponto fala sobre isso. Ela expressa o reino de Deus. Irmãos, como é que a igreja expressa o reino de Deus? Ela expressa através da mensagem do Cristo que foi pregada e precisa ser vivenciada pela igreja de Cristo. Se nós não vivenciarmos a igreja, se nós não vivenciarmos o evangelho de Cristo, a mensagem do Cristo, a igreja não está cumprindo o seu papel principal, que é levar a mensagem. Terceiro subponto aqui para encerrar, a igreja e a mensagem do reino de Deus. Então, a mensagem do reino de Deus, ela é esta mensagem que está falando do Evangelho de Jesus para transformar o homem, mas está falando também deste reino que vem no futuro. E é claro que só vai fazer parte desse reino aqueles que querem, aqueles que aceitam, aqueles que recebem a Cristo como único e suficiente Salvador. Então, por esse motivo é que nós devemos continuar pregando a mensagem do reino de Deus, para que todos entendam que, de fato, Jesus é o único rei, que ele vem reinar, mas antes disso ele vai julgar a terra
Agora Jesus não vem mais montado no jumentinho, ele vem com uma espada afiada que sai da sua boca, está lá no Apocalipse, tá bom? Ele vem para julgar as nações, especialmente aqueles que rejeitam ele como Deus. Meus irmãos, eu agradeço você estar aí até agora. Espero que você tenha entendido. Tentei ser aqui o máximo resumido possível, mas você pode pegar esses gráficos, pode estudar, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida grande e poderosamente. Continue orando por nós, tá bom, irmãos? Para Deus nos dar força, Deus nos dar ânimo, para a gente continuar, nos dar recursos também, abençoar o nosso trabalho material também, para que a gente continue investindo, porque tudo isso aqui tem investimento, e faço como Paulo, não quero ocupar ninguém a respeito disso. Deus vai nos dar condições e vamos prosperar no trabalho do Senhor, para a glória e honra do nome do Senhor. Deus vos abençoe. Amém.